Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Guilherme Salgueiro, farmacêutico aqui no Relacionamento Médico da Connect. Hoje conto com a presença de duas pessoas incríveis, Rafaela Landucci, farmacêutica do Relacionamento Médico da Connect, e o Dr. Eugênio Franco. Hoje a gente veio conversar um pouquinho sobre o panorama atual da cannabis medicinal no mundo, depois desse dia maravilhoso, o Dia Mundial da Cannabis. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o tema, Rafa, como que você tá? Boa noite. Boa noite, Gui. Boa noite, pessoal. Tá tudo certo por aqui. Tô ansiosa pelo nosso tema de hoje, porque eu acho que envolve um pouco de conscientização, né, do entendimento do que está acontecendo agora. Eu acho que vai ser uma aula bem interessante que o Eugênio vai trazer para a gente. E você, Eugênio, como que você tá? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Estou muito bem, graças a Deus. É sempre um prazer poder falar sobre algo que a gente gosta muito, né? Ajudar a trazer algum grau de conhecimento novo para as pessoas e debater temas tão importantes, né? Para a sociedade, inclusive, não só para os indivíduos. Com certeza. Antes da gente começar essa aula, essa discussão aqui, tem alguns recadinhos. Pessoal, se vocês quiserem mandar qualquer pergunta, fiquem à vontade para utilizar o chat aqui na direita. À medida que a gente for conversando, a gente vai lendo as perguntas. Também relembrar que toda quinta-feira saem as gravações dos nossos webinars. A gente disponibiliza no site da Doutor Cannabis para quem tiver mais interesse em saber sobre a prescrição de canabinoides ou quiser entrar no mundo da cannabis medicinal, pode acessar o nosso site. E também, agora, para a gente falar um pouquinho sobre o Dia Mundial da Cannabis, Eugênio, o palco é todo seu. Opa, vamos lá então. Estamos aparecendo aí? Vamos partilhar a tela. Sinalizar aqui para partilhar a tela. Agora apareceu? Tá projetando. Pronto, então vamos lá. Pessoal, primeiramente a gente vai falar de quem, né? Da cannabis, tá? Vou falar da cannabis enquanto folha, enquanto tricoma, enquanto semente, enquanto flor, enquanto fibra de cânhamo, né? Uma planta que a gente, que provavelmente foi uma das primeiras plantas a serem domesticadas pelo homem, digamos assim, e uma planta que tem inúmeras utilidades, né? Ela tem tanta utilidade que se aproveita da raiz, as folhas e até a imagem, as ideias, né? Já serviu para muita discussão aí na história da humanidade, tá? Então, a gente tem o primeiro registro escrito, né, do uso medicinal de cannabis, porque aí a gente tem evidência de uso não necessariamente medicinal, até mais antigo, encontrado em fósseis, restos de substâncias carbonizadas, pequenas quantidades, porções parciais de THC degradado, ali como se fosse feito queimando, como se fosse um incensário, né? Junto até de alguns cadáveres, um cadáver de alguns fósseis humanos, tá? que foram enterrados, e aí com tecidos também, com uso de cânhamo. Então a gente tem outros usos encontrados, e uso registrado por escrito como uso medicinal 2.700 anos antes de Cristo. Como eu falei, é uma planta que tem múltiplos usos, né? Uso recreativo, uso religioso, uso medicinal, agricultura, alimentação, indústria, tecidos, etc. É uma planta que foi envolvida numa polêmica muito importante, né? E foi proibida. E, assim, ela basicamente ela serviu já que ela serve tanto para fazer tecido, ela serviu de pano para manga para a história do proibicionismo no mundo, tá? Logo após o final aí da lei seca nos Estados Unidos, final aí da década de 20, começo da década de 30, a gente foi começar a trabalhar essa ideia da proibição da cannabis, e isso muito bem registrado, se sabe que, na verdade, nunca teve nada a ver com saúde, né? Apesar de desculpas, justificativas, narrativas que foram criadas já nessa época, ainda serem utilizadas até hoje, a gente vê que, na verdade, os dois grandes motivadores para essa proibição
foram o racismo e interesses econômicos. Quando a gente fala de racismo, a gente fala da tentativa de criminalização, de marginalização de povos que trouxeram a cannabis para os Estados Unidos, por exemplo, como os mexicanos e os negros. No Brasil, a criminalização dos escravizados, dos negros, através da criminalização das religiões de matriz africana, da cannabis, da capoeira e diversos outros fatores, outros componentes culturais, religiosos da população negra. Então, eles utilizaram, né, a desculpa. Já que eu não posso dizer assim, vou colocar você para fora do meu país porque você é mexicano ou porque você é negro, eu vou criminalizar, eu vou acabar com a cultura, com algo que está arraigado, que caracteriza aquela população. Então, uma coisa que caracterizava era o consumo da jamba, da lhamba, né, do pito do pango, como o próprio nome da lei, né, da primeira lei proibicionista aqui do Brasil, que era a lei do pito do pango, que inclusive colocava capoeira, colocava o samba aí nessa história também, mostrando, né, evidenciando realmente esse cunho racista no proibicionismo. Além disso, a gente sabe que indústrias muito fortes à época, como a indústria do algodão e a indústria do petróleo, pelo fato de a cannabis, né, do cânhamo, ser um forte concorrente na fabricação de produtos, ser mais barato, lesionar menos o meio ambiente, precisar de menos água, ficar pronto mais rápido, ter fibras mais resistentes, ninguém gostaria de competição, né? Então você passa, por exemplo, na época da colonização dos Estados Unidos, onde você tinha leis que obrigavam as pessoas que tinham terras a ter um percentual de suas terras dedicadas a cultivo de cânhamo, era obrigatório, porque sabia-se que era uma fibra muito utilizada. A proibição, aí mais de 100 anos depois, aí na década de 60, inclusive, uma restrição muito grande até na fabricação do próprio do plantio, do cultivo do próprio cânhamo, pelo fato de ser da mesma família da cannabis, mesmo sendo não tendo uma concentração de THC alta. Então, nunca teve a ver com o fato de ser um agente psicoativo ou mesmo de preocupação com a saúde. Foram só narrativas utilizadas. A gente sabe que, apesar de o famoso, o carro-chefe, o queridinho da mídia, ser o canabidiol, a cannabis é uma planta que tem aproximadamente aí 500 componentes e mais 180 canabinoides, além de flavonoides, terpenos e outros componentes que formam toda a comitiva que é responsável pelos efeitos, pela potencialização dos efeitos de cada um desses canabinoides, né? E aí entra mais uma narrativa de vamos usar a indústria farmacêutica para reproduzir sinteticamente o canabidiol e utilizar só a molécula, como é feito com outras situações. Mas isso aí também já caiu por terra, já foi provado que o efeito comitiva realmente, não vou dizer aniquila essa teoria, mas pelo menos põe em xeque, com certeza. E aí, lembrando que até o fato, né, de a diferenciação, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de proibicionismo, a gente tem que levar em consideração que, por exemplo, eu tenho duas notícias aqui. Tá? Eu tenho da anorexia à abstinência, né, ou seja, é um estudo, uma notícia, uma manchete relacionada à saúde, ao uso medicinal da cannabis, e se chama efeito positivo da cannabis medicinal. E aí eu já tenho uma outra notícia que fala: polícia prende homem com 222 tijolos de maconha em garagem de prédio. E esses tijolos de maconha, a gente não está falando de hempcrete, a gente não está falando de material de construção criado através da fibra do cânhamo. A gente está falando de tijolos de prensado. Ou seja, quando a gente está falando de crime, quando a gente está falando de marginalização, quando a gente está falando de notícia policial, é maconha. Quando a gente está falando de medicina, quando a gente está falando de efeito positivo, é cannabis, ou até cannabis medicinal, como se fossem coisas diferentes, né? A gente sabe que é a mesma planta, a gente sabe que o que muda, né, assim, seria uma variação
de quimiotipo, com uma concentração de THC muito mais baixa, a fibra acaba sendo mais resistente, a concentração, o motivo dele existir, digamos assim, o objetivo daquela planta seria uma grande produção de fibra, plantas muito altas, 3,5 metros, 4 metros de altura, com grande potencial para uso industrial, né? Uma curiosidade aí é que a gente tem que o cânhamo, né, e a maconha, isso é uma das teorias desse nome maconha, né, que foi utilizada aí há muito tempo já, desde do século passado. O cânhamo e a maconha compõem um anagrama, né? Se eu rearranjo as letras das palavras, eu tenho as duas palavras, né? Se eu pego cânhamo e rearranjo, eu tenho maconha. Se eu tenho maconha e rearranjo, eu tenho cânhamo. Que seria uma forma dos escravizados esconderem a maconha dos seus senhores, né? De conseguir disfarçar, de poder sinalizar que aquilo ali era maconha, mas eu tinha, ou que era cânhamo, né? E tinha um nome diferente. Ou mesmo, existe a teoria também, que eu acho que uma coisa não exclui a outra, mas maconha tem uma origem de um idioma africano que foi trazido, foi derivado de palavras originárias de algum idioma africano e por isso permaneceu. E a gente percebe isso, inclusive, quando a gente vai, por exemplo, ver uma matéria nos Estados Unidos, a mesma coisa, tá? Se a gente fala de uso terapêutico, a gente fala de cannabis. Se a gente fala de criminalização, a gente fala de marihuana, né? E a gente tem que lembrar que os Estados Unidos, além de não ter a língua oficial como o espanhol, apesar de muita gente nos Estados Unidos que fala espanhol, não é um povo, uma cultura que tem costume de assimilar necessariamente outras culturas. Eles têm muito um reforço positivo da própria língua, da própria imagem, da própria terra. Então, quando eles associam realmente a um nome em espanhol, que veio justamente por conta da origem, né, tem esse objetivo realmente de associar uma coisa negativa, que seria a presença dos estrangeiros, a presença dos mexicanos ali nos Estados Unidos. Hoje em dia pode ser que esse objetivo não seja consciente, mas essa narrativa aí por tanto tempo, com certeza reforça a utilização nesse sentido. Tanto é que notou-se nos últimos anos, pelo menos de 2015 para cá, uma tentativa de embranquecimento da maconha, digamos assim, né, para tirar essa carga associada a essa marginalização, a tirar essa carga associada lá aos escravizados, chamando, né, tentando reforçar a ideia da cannabis medicinal, que são exatamente a mesma coisa, né? Obviamente, você vai ter aí uma planta com mais THC, uma planta com mais CBD, uma planta com os dois, uma planta sem THC, e assim, ou sem CBD, e assim por diante, como você teria raças de cachorro, por exemplo, mas que não deixariam de ser cachorro, ou que não deixariam de ser cannabis, que não deixariam de ser maconha. E aí a gente aproveita para mostrar também aqui uma propaganda de uma farmácia no Brasil, tá? Farmácia no Brasil, onde eram vendidos cigarros índios, que nada mais são do que cigarros de cannabis, tá aí, ó, cigarros índios, né, de cannabis índica, tá? Para tratar asma, para tratar catarro, para tratar insônia. Então a gente partiu de um período que a gente não tinha lei nenhuma, a gente depois foi para um período em que a gente tinha venda nas farmácias, permitida, sem problema nenhum, há uma proibição, e você saiu da página de saúde para a página policial, tá? Como se isso fosse um absurdo, como se não existisse. Na verdade, a gente tem aí 2.700 anos antes de Cristo já esse uso, e nos últimos 100 anos, mais ou menos, a gente evoluiu com a proibição, com o proibicionismo, com esse reforço negativo e uma narrativa de várias evidências extremamente contestáveis, que foram repetidas infinitas vezes até ficarem incrustadas na cabeça da população. Uma coisa muito importante de se debater e que sempre está presente nas discussões sobre legalização, se você
ver uma notícia no jornal, em qualquer página de rede social, vão ter lá um monte de comentários. Ah, pode usar se for para remédio, mas se for para usar para uso recreativo não pode. Não sei o quê. E a gente, até por conta dessa diferenciação maconha e cannabis medicinal, a gente tem que entender que às vezes é muito difícil diferenciar esse uso medicinal do uso adulto, ou do uso social, do recreativo, como é chamado, né? Algumas coisas que são importantes. Primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa conhecer, trabalhar com o conceito de, além do medicinal e do social, do recreativo, com o conceito de terapêutico, tá? Às vezes a pessoa não está usando, fumando, vaporizando, comendo, o que quer que seja, por conta de uma condição diagnosticada e prescrita por um médico, mas ela está buscando efeitos positivos sobre aquela condição, mesmo que inconscientemente. É uma pessoa que é muito ansiosa, é uma pessoa que tem insônia, e aí vai lá e fuma um baseado, ou mesmo come uma jujuba, um brownie, para dormir, para acalmar, para se sentir melhor. Ele tem um efeito terapêutico. É a mesma planta, exatamente a mesma planta. Só que a intenção muda também. Por exemplo, eu tenho a mesma planta, né? Se eu tenho a intenção de quero ficar muito doido, vou misturar com tudo, quero curtir, teoricamente seria visto como um uso recreativo. Ah, não, eu vou usar porque foi prescrito no médico, quando eu tiver com esses sintomas eu vou utilizar. Teoricamente, o uso medicinal. Mas mesmo quando é feito o uso recreativo, as propriedades terapêuticas da planta, elas não deixam de existir. Não é que a planta, a pessoa vai fumar, por exemplo, e obviamente eu não estou defendendo o fumo, o fumo sim traz prejuízo pela temperatura, pelos componentes gerados pela combustão e assim por diante. Não é uma boa forma de consumo, apesar de ser a mais comum, com certeza, não é uma boa forma de consumo, mas não é que quando a pessoa vai acender e a planta diz assim, ei, peraí, é recreativo ou é medicinal? Porque aí só vou ser terapêutica se for medicinal. Não é, e a gente sabe que é exatamente a mesma planta. A diferença é que assim como eu posso utilizar, mesmo que de maneira não medicinal, digamos assim, não prescrita, cepas, né, quimiotipos, quimiovariantes diferentes de cannabis, vou ter cannabis para acordar, cannabis para dormir, cannabis para dar fome, cannabis para tirar a fome, cannabis para melhorar de náusea, cannabis para acalmar, cannabis para ficar mais criativo, e assim por diante. Eu posso, em um uso recreativo, buscar ações específicas, mas eu também posso me aproveitar dessas quimiovariantes para utilizar essa composição diferente, essa proporção diferente, esses terpenos diferentes, para poder direcionar tratamentos para condições específicas. E aí o estudo vai fazer toda a diferença a gente saber como utilizar cada quimiotipo, cada quimiovariante. As doses também vão fazer muita diferença, né? Se, por exemplo, e aí assim, apesar de ser muito comum que, por exemplo, o THC, né, que é o mais conhecido, que tem mais efeito psicoativo, ele é estabelecido que até 10 miligramas, mais ou menos, a gente tem uma dose medicinal. Passou disso, vai ser uma dose recreativa, digamos assim. É o mesmo THC, tá? Só que a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, existem pessoas que têm uma tolerância maior ao uso por via oral, né, ao uso por via inalatória também pode ser, tá? Mas tem uma tolerância maior de THC e pode precisar de uma dose mais alta para ter o mesmo efeito que pessoas que não têm essa tolerância apresentam. Sair dessa faixa de 10 miligramas deixa de ser terapêutico? Deixa de ser medicinal? Não. A gente tem que considerar que cada pessoa responde de um jeito. E às vezes, né, mesmo que excepcionalmente, alguma pessoa pode precisar de doses muito mais altas, seja de THC, seja de CBD, e assim por diante, porque vai depender de muitos fatores. Vai depender das outras medidas que ele faz para ativar o sistema endocannabinoide, vai depender de como é que está o estado
psicológico, né, naquele momento, vai depender do grau de absorção que aquela pessoa tem, qual é a via de administração que está sendo utilizada, como é que funciona as enzimas hepáticas, o citocromo P450 daquela pessoa, e assim por diante. Então, a gente entende que mesmo em doses diferentes, e às vezes até bem mais altas, ainda assim eu posso ter um efeito medicinal, inclusive, não falando só de efeito terapêutico, mas medicinal, inclusive, mesmo saindo de faixas pré-estabelecidas, né? E a intenção aí eu acho que é o principal. Se a pessoa resolve, vou tomar uma cerveja para relaxar, ou então vou tomar um Rivotril, porque cheguei muito estressado do trabalho. Rivotril aí que o Brasil é o maior consumidor de Rivotril do mundo. Tá? É um país com muita gente, mas obviamente não é o que tem mais gente no mundo. Então não bate a conta. Tá? Se for tomar um Rivotril porque estou estressado, ok. Medicinal porque foi prescrito. Se eu resolvo tomar, foi prescrito 1 e eu resolvo tomar 8, faço um uso abusivo, por exemplo, é medicinal, é recreativo, deixa de ser terapêutico, apesar de ser uma dose maior, deixou de tirar o estresse, e assim, porque vende na farmácia. Aí é o que caracteriza como sendo medicinal ou recreativo? Não, né? Assim, qual vai ser a diferença de a pessoa usar cannabis, seja vaporizada, seja por via oral, seja óleo, ou no lugar do Rivotril, pelo mesmo motivo. Por exemplo, chegou em casa, está cansado, estressado do trabalho, quer dormir melhor e fez uso. Então, o conceito de terapêutico e a intenção envolvida fazem muita diferença aqui para a gente entender que não é tão separado uma coisa da outra. Isso, que as transições, às vezes são muito tênues. E aí a gente fala de vias de administração, né? A cannabis hoje, apesar de longe, o uso fumado e o uso através de óleo, né, através do uso oral, serem as formas mais comuns de consumo, seja para uso recreativo ou medicinal, independente disso, é o uso inalatório e o uso oral, e geralmente o recreativo com alimentos, tá? A gente vai ter o uso mais conhecido como óleo, que é via oral sublingual, mas a gente tem hoje cremes, pomadas, adesivos de liberação prolongada, cápsulas, supositórios para uso vaginal retal, via inalatória, via intranasal. Assim, a gente tem diversas opções diferentes, e essa é uma das vantagens de você ter acesso à pesquisa, de você ter acesso ao desenvolvimento, de um país poder cultivar, poder estudar. Você começa a desenvolver mais opções, né? Não só para o uso recreativo, mas para o uso medicinal também. Aquele paciente que tem uma dificuldade para engolir, aquele paciente que fica muito mal com o óleo, você vai colocar outras opções. Eu preciso ativar os receptores do reto, porque o paciente tem uma doença inflamatória intestinal, está em crise, tem muita dor, tem mais dificuldade para controle. O supositório pode ser uma boa opção, né? Então, perceber os problemas, perceber os sofrimentos das pessoas e, a partir daquilo ali, desenvolver ideias, desenvolver estratégias para contorná-los, para resolvê-los e para trazer maior qualidade de vida a esses pacientes, a essas pessoas. E aí, uma coisa muito importante, do mesmo jeito que o uso inalatório, né, o fumado, principalmente, e o uso medicinal, o uso oral, o óleo, são os mais comuns. Os canabinoides, né, que a gente tem mais, 180, os canabinoides mais comuns vão ser o CBD e o THC, que estão sempre aí na boca do povo, digamos assim. E aí eu pergunto, e o que mais? Né? E o que mais? Já que tem por volta aí de 180 até o momento, a gente não sabe o que é que vai aparecer mais para frente, mas além do CBD e do THC, o que mais? E aí eu resolvi comentar pequenas porções aqui de conhecimento sobre esses 4 canabinoides que estão ganhando mais visibilidade atualmente. Então, obviamente, é muito mais fácil ter evidência sobre CBD e THC porque eles são estudados há muito mais tempo. Não necessariamente eles são conhecidos há muito mais tempo, mas são estudados há muito mais tempo, tem um volume de estudo muito maior. Então, por exemplo, o CBG, que é o canabigerol, a gente tem algumas características dele. Importante, esses canabinoides, eles são considerados canabinoides menores, tá? São canabinoides menores, eles estão
em pequena quantidade na planta. Alguns, por exemplo, o canabigerol, tem algumas quimiovariantes, algumas strains, né, que são ricas em canabigerol, mas são strains específicas, né? Elas foram cultivadas, né, foram selecionadas para isso, foram desenvolvidas para isso. Tá? Mas a grande maioria desses outros canabinoides, eles estão em pequena quantidade. O CBN tem algumas plantas que já têm uma quantidade maior de CBN, mas ela tem muito a ver com a degradação do THC. Então, mesmo plantas que teoricamente não são ricas em CBN, dependendo do seu grau de conservação, exposição à luz, exposição ao ar, podem acabar, pela degradação do THC, tendo uma quantidade de CBN mais alta. Mas voltando ao canabigerol. O canabigerol, ele tem uma ação anti-inflamatória muito potente, ele tem um efeito para ajudar a controlar o foco, ele tem efeito antitumoral e ele tem efeito, ele causa aumento do apetite, tá? Então, foco, aumento do apetite, anti-inflamatório e componente antitumoral também. O canabinol, ele está mais relacionado, apesar de ele ter um potente efeito antibacteriano, né, um efeito bactericida, ele está muito relacionado a distúrbios do sono. Eu quero resolver distúrbios do sono. O paciente tem insônia, meu paciente não está dormindo bem, seja insônia terminal, insônia inicial, tem dificuldade para manter um sono de qualidade, ter um sono reparador, o canabinol pode ser uma boa opção. Ou até mesmo para ajudar em quadros. É importante lembrar que muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente não vai usar esses canabinoides de forma isolada. A gente vai se valer do efeito cognitivo também pensando neles. Então, a gente vai ter, por exemplo, óleos de amplo espectro ou óleos full espectro ricos em CBG, CBN, THCV, CBC e assim por diante. E aí a gente entende, né, a gente nota, a gente sabe que a modulação dos outros canabinoides vai influenciar no efeito que eu vou alcançar com esses canabinoides, mesmo que sejam canabinoides originalmente menores. THCV, que seria a tetrahidrocannabivarina, eu vou dizer que ela está na moda. Está na moda porque o culto à beleza, né, a preocupação com a magreza, a preocupação com a diminuição do apetite, e aí entrando, quando a gente fala de modulação do apetite, a gente tem que falar também de diabetes, de doenças relacionadas ao consumo desproporcional de alimentos, digamos assim, né? Ao apetite exagerado, ou mesmo a dificuldade de controlar impulsos relacionados à alimentação. Tem sido estudado e utilizado como um adjuvante, né, uma ajuda no tratamento de transtornos alimentares, tá? Pessoas que têm compulsão alimentar, além de pacientes com diabetes, pacientes que têm necessidade maior de controlar o apetite para conseguir ter perda de peso ou para diminuir nível de colesterol, nível de glicemia, hemoglobina glicada e assim por diante. Então, o THCV é mais associado a distúrbios alimentares, a distúrbios de compulsão alimentar, objetivando perda de peso, é o que está em voga para isso, certo? Já o CBC, o canabicromeno, tem um estudo, né, e aí assim, ainda, principalmente por serem canabinoides menores e pelo fato de os estudos relacionados a esses canabinoides ainda estarem mais no começo, né, não são tão antigos quanto os estudos, e nem com tanto volume, como os estudos com CBD e THC, a gente tem baixo nível de evidência em muitos deles, mas a evidência clínica é muito forte. Apesar de a gente saber que a evidência clínica não não traz um grande nível de evidência, a evidência anedótica é o primeiro passo para a gente iniciar uma pesquisa e encontrar fatos mais robustos, né? Encontrar dados mais robustos, isso é um fato. O canabicromeno, né, o CBC, ele é um canabinoide comparado com outros canabinoides, com o maior potencial antitumoral, né? Um estudo que mostrou isso foi um estudo para avaliar a resposta do câncer de mama ao uso de alguns canabinoides. E aí comparou CBG, CBN, THC, CBD, e o canabicromeno foi o que se destacou mais, né, nessa seara
na questão do controle tumoral. Ah, vou abandonar a quimioterapia, a radioterapia e vou usar só CBC. Óbvio que não, né? Assim, apesar de que, se o paciente quiser fazer isso, é uma opção que ele tem, né? Obviamente, você vai aconselhá-lo de acordo com o que você tem de evidência, de acordo com o que você tem de resposta, mas o CBC tem esse potencial, né? Os estudos levam à pesquisa do CBC, principalmente com esse efeito antitumoral. Quando a gente fala de proibição, quando a gente fala de legislação, a gente tem que falar do delta 9 tetrahidrocannabinol, que é o THC, né? Eu conheci o THC. Por quê? Porque focou-se o problema, né? O grande problema, supostamente problema da cannabis, ou da maconha, como preferir, ou da marihuana, como preferir, é o efeito psicoativo. Tá? Eles não pelos proibicionistas, o problema é o efeito psicoativo. E aí há a proibição do delta 9 THC. Porque, inclusive, nos países onde há diferenciação do cânhamo para cannabis, assim, para maconha, no caso, né, seria justamente pela concentração de THC. Quando você proíbe uma substância, a gente já tem evidências na história de que isso não impede consumo. Na verdade, o que acontece são criadas estratégias para burlar essa proibição. Pode ser o contrabando, pode ser o surgimento de substâncias sintéticas, para facilitar transporte, para burlar a lei propriamente, né? E aí isso vale do mesmo jeito para o delta 9 THC, que a sua proibição acabou resultando em estudos, em desenvolvimento de outros canabinoides, né? Sintéticos ou semissintéticos. A gente tem o delta 8 THC, o delta 10 THC, o delta 11 THC, tem o HHC e assim por diante. Só um exemplo. O delta 8, ele basicamente é um feito da seguinte maneira. Pega-se uma molécula de canabidiol e faz uma alteração estrutural, uma alteração molecular, onde ele vai ter uma discreta alteração da estrutura dele e ele é convertido em delta 8 THC. Isso é feito através de enzimas ácidos, certo? Que você vai expor o canabidiol a esses ácidos, ele vai ser alterado, né? Sua estrutura química vai ser alterada e ele vai se transformar em delta 8 THC. Tem características muito parecidas com delta 9 THC, mas com menor potência de efeito psicoativo, consequentemente, menor potência dos efeitos adversos, paranoia, agitação, ansiedade, taquicardia e assim por diante. O delta 10 tem uma curiosidade, que o delta 10 foi descoberto da seguinte maneira. Houve um incêndio, me fugiu agora o estado, tá? Nos Estados Unidos, houve um incêndio, e ao acabar o incêndio, ser controlado o incêndio, foram identificados que em algumas plantas que foram expostas ao fogo, mas que também foram submetidas a um processo de... Eles utilizaram retardantes de chamas, né, substâncias químicas para retardar chamas, a interação do fogo com essas substâncias químicas, com esses retardantes de chamas, criou cristais diferentes dos cristais que eles já conheciam, né, das substâncias que eles já conheciam. E aí foi onde surgiu o delta 10 THC. Tá? Só que hoje, felizmente, não precisa mais de incêndio, não precisa mais de fogo. Existem técnicas laboratoriais para desenvolvimento tanto do delta 10 THC como do delta 11 THC. E assim, dos três, o delta 8 é o mais antigo, tem mais estudos, tá? Mas ainda assim, nenhum dos três deixa de ser sintético ou semissintético. Dos quatro, vamos colocar o HHC junto aqui também, tá? Então, quando a gente fala de pegar uma planta e criar substâncias sintéticas para mimetizar, para igualar, para servir no lugar da planta, a gente deixa de levar em consideração o próprio efeito cognitivo, que é uma das principais características do uso da cannabis de forma terapêutica ou não terapêutica, ou não
medicinal ou recreativo, independente do meu objetivo final, os componentes não vão agir de maneira diferente, eles vão agir de uma determinada maneira, independente da intenção na utilização. Quando a gente fala desses canabinoides sintéticos, existem os que são utilizados para uso recreativo, como a proibição é do delta-9-THC, você vai ter aí Estados Unidos, Europa, com HHC, com delta-8-THC, com delta-10-THC, delta-11, eu não acho que exista nenhum produto no mercado com delta-11. Mas toda vida que surge ou uma medicação ou uma substância entorpecente nova, a gente só vai saber, de fato, qual é a repercussão que isso vai trazer na população depois que ela já está em uso, que grande parcela da população já utilizou. E aí a gente, falando de canabinoides sintéticos, quando a gente brinca com o sistema endocannabinoide, né, quando a gente mexe com o sistema endocannabinoide de maneira artificial, a gente corre alguns riscos. Por exemplo, né, o próprio rimonabanto, né, que era o Acomplia, que aí há mais ou menos uns 20 anos atrás, mais ou menos uns 15 a 20 anos atrás, era um inibidor seletivo dos receptores CB1 para objetivar a perda de peso. E realmente tinha uma perda de peso absurda. Perda de peso muito importante. Foi visto como uma grande conquista, um grande avanço no tratamento da obesidade. Porém, né, foi suspensa a venda do rimonabanto, né, do Acomplia, porque os pacientes, mesmo que os que não tinham histórico de doença psiquiátrica, começaram a aumentar ideação e, de fato, suicídio. Né? Então, o índice de suicídio, o índice de ideação suicida, o índice de depressão grave nesses pacientes em uso do Acomplia aumentou bastante, ele foi tirado do mercado por conta disso. Né? O fato de o sistema endocannabinoide ter diversas funções, estar no corpo todo, quando você mexe com uma coisa, existe uma chance muito grande de você mexer com outras coisas também. Então, o meu pé atrás, quando a gente fala de sintéticos e semissintéticos, é esse. Vai ter o mesmo efeito? Não sei. Né? A gente só sabe, realmente, só pode dizer que tem segurança, né? Como a gente pode dizer hoje do canabidiol que tem segurança, a gente pode dizer do THC que tem segurança, obviamente, utilizado em doses da maneira correta, tudo, mas não tem risco de overdose, por exemplo, né? E sem levar em consideração, por exemplo, faz uso fumado. Lógico que vai ter um risco associado ao próprio fumo, tá? Mas a gente consegue dizer hoje que CBD e THC são substâncias seguras. E aí eu coloquei aqui, como interrogação, o K9. K9, que é uma droga extremamente perigosa, né? E nada mais é do que um canabinoide sintético, ou seja, ele simula, ele mimetiza a função do delta-9-THC, só que muito mais potente, com afinidade infinitamente superior pelos receptores, causando efeitos de prazer muito maiores, mas também efeitos colaterais muito mais graves, inclusive podendo levar a óbito. Tá? Então, é a mesma coisa, né? Se eu pego uma coisa natural e tento forjar, fazer, fabricar aquilo, sem levar em consideração todos os efeitos que isso pode trazer, todos os poréns que estão inerentes naquele assunto, eu posso ter situações bastante complicadas. Seja no uso recreativo, que seria o K9, por exemplo, seja o uso medicinal, que seria o Acomplia, por exemplo. Eu dou dois exemplos totalmente diferentes, que vão mexer com o sistema do canabinoide e que podem ter consequências desastrosas. Já que a gente está falando de panorama, né, vai falar de panorama atual, já falamos da planta, já falamos de canabinoides, vamos falar de legislação, do que é que tem no Brasil, o que é que a gente sabe, já que a gente não vai falar de lei do Pito do Pango, né, de 1800 e qualquer coisa, vamos falar de legislações mais atuais. Né? O canabidiol ele começou a poder ser prescrito no Brasil em 2015, através da RDC 3, né, da Anvisa, que incluiu o canabidiol na lista de substâncias na categoria C1. Tá? Então, a partir de 2015, tornou-se legal a prescrição de canabidiol no país. Em 2019, né, esse ano a gente completa 5 anos, a gente teve aí a RDC 327, que foi quem regulamentou a prescrição dos produtos derivados de cannabis. Né? Ou seja, em 2015 a gente permitiu, né,
descriminalizou, digamos assim, você pode prescrever, tá ok, existe aqui, tá aprovado como substância, e em 2019 a gente regulamentou quem é que pode, o que é que pode ter na farmácia, qual é o percentual de THC, qual é o tipo de receita que vai ser utilizada, qual é a indicação que eu vou ter na bula. E uma característica muito peculiar da RDC 327 é que ela estabeleceu um prazo de 5 anos para que essas empresas que estavam entrando no mercado com os produtos derivados de cannabis, elas fomentassem, investissem, bancassem estudos para trazer mais evidências de segurança, de efetividade, de indicações, de uso dos produtos derivados de cannabis. E, curiosamente, esse prazo de 5 anos acaba esse ano. Né? Então, a gente espera, e aí a gente vai conversar aqui com a Rafa e com o Guilherme, a gente espera, ansiosamente, que esse ano tenha uma revisão, um novo posicionamento, uma nova RDC, alguma coisa em resposta à própria RDC 327, que estabeleceu esse prazo de 5 anos que acaba esse ano. Já em 2022, a gente teve a RDC 660, que vai regulamentar a importação de produtos derivados de cannabis, né? E aí, felizmente, a gente saiu de uma realidade mais no começo lá atrás, 2010, 2012, onde mães, famílias tinham que importar, contrabandear, serem acusadas de tráfico, precisarem fazer tudo que você puder imaginar para conseguir garantir a sobrevivência, muitas vezes, de filhos. E aí a gente tem um movimento muito forte das mães de crianças com epilepsia refratária, né? De síndromes como Lennox-Gastaut, como Dravet, que têm uma resposta muito bem evidenciada ao uso do canabidiol. E eles começaram com essa luta e elas foram ouvidas. Foi um movimento social muito importante, tanto dessas mães como dos próprios growers, que começaram a ensinar essas mães a cultivar, que começaram a fornecer, às vezes, óleo, sementes, mudas, plantas, para que fossem desenvolvidos aí os produtos de maneira artesanal e essas crianças fossem tratadas. Então, esses movimentos começaram a criar cada vez mais voz até o ápice, a época, que foi a inclusão do canabidiol na lista de substâncias. Porém, o acesso extremamente difícil, extremamente caro, né? Que foi uma coisa que foi melhorando com o tempo, né? A gente ainda está longe de ter o ideal, visto que a gente tem um país que poderia ter um cultivo extenso, de qualidade, com um clima bom, que facilita. Na verdade, infelizmente, hoje a gente já tem esse cultivo, o país todo, só que de forma ilegal. Né? E aí, em vez de a gente estar ganhando através de imposto, produzindo, barateando o custo, trazendo acesso à população, a gente está gastando dinheiro enxugando gelo. Então, infelizmente, por falta de regulamentação, por falta de visão, dá-se direito exclusivo de venda ao tráfico. Né? E propaga-se a ideia de que o proibicionismo é uma guerra às drogas, quando, na verdade, você só está dando direito exclusivo de venda a quem não cumpre essa lei. Já que a gente está falando de panorama, né, a gente tem que comparar com o resto do mundo. Né? Então, a gente tem aí Uruguai, em 2013, primeiro país a legalizar, Canadá, em 2018, Malta, em 2021, Luxemburgo, em 2023. Nos Estados Unidos, a gente tem o uso adulto e medicinal legalizado em 23 estados, uso só medicinal em 14 estados, só o canabidiol é permitido em 7 estados, e tem 6 estados onde nenhum dos dois tipos, nenhum tipo é permitido, e ainda a lei federal que tem se caído mais em desuso e que a previsão da política internacional é que essa lei mude, né? Mude-se a categoria a qual a cannabis está atrelada, que seria a mesma das anfetaminas, a mesma da cocaína, a mesma do crack e de outras substâncias extremamente viciantes que não têm efeito, não têm uso medicinal e que são extremamente problemáticas. E aí, para não deixar de falar, esse ano mesmo, a gente teve a Alemanha, né, uma grande potência econômica da União Europeia, não foi o primeiro país da União Europeia a
legalizar o consumo recreativo de cannabis, o cultivo de cannabis. A própria Malta e Luxemburgo já tinham legalizado, mas foi uma grande potência legalizando. Isso trouxe um impacto muito grande, inclusive, nas carteiras de investimentos, fundos de investimento de cannabis. Tá? Então, a partir de 1º de abril desse ano, né, esse mês, os maiores de 18 anos podem importar até 25 gramas e você pode ter até 3 plantas por casa, né? E existem os locais onde você pode ter consumo e onde não pode ter consumo. Então, isso é regulamentar. Legalizar sem regulamentar, como é, por exemplo, a Tailândia, que eu não coloquei, mas a Tailândia é legalizado, já tem 1 ano e meio, só que lá é liberado. É liberado. Então, assim, todo mundo pode vender, todo mundo pode comprar, qualquer lugar você chega, você compra, não tem controle de qualidade, não tem nada. Não tem regulamentação, não tem normas que determinam onde pode consumir, quem pode consumir, como é que faz para comprar, quem pode cultivar, quem pode vender, qual é o nível aceitável de contaminação que tem ali, e assim por diante. Então, isso é uma liberação, né? Não tem uma regulamentação. E a partir de 1º de julho, na Alemanha, vão começar os clubes de cultivo, né? As associações com até 500 integrantes, e lembrando, esses clubes vão ser voltados a pessoas que são residentes na Alemanha e maiores de idade. Tá? E ao contrário de alguns países, como por exemplo Barcelona, na Espanha, onde você tem clubes de cultivo, né, esses clubes canábicos, onde você pode fazer consumo nos clubes, na Alemanha não será permitido o consumo dentro do clube. Situação política atual, a gente basicamente vive um embate, né, um pseudo-embate, eu diria, tá, entre... Não vou dizer, na verdade, a gente tinha o julgamento do recurso extraordinário 635.659, que avaliava a descriminalização do porte, né, ou seja, avaliava se o artigo 28 da lei de drogas era inconstitucional. Ou seja, se eu posso dizer que uma pessoa que causa dano unicamente a ela mesma, o usuário, é criminosa, isso é constitucional ou não? A pergunta é essa, né? Não é uma proposta de legislar, não é nada do gênero. É avaliar uma lei uma lei já conhecida, já estabelecida desde 2006, para saber se aquela lei ela é legal ou ilegal. Né, se ela é constitucional ou não. E aí a gente estava em meio a essa discussão, né, a esse debate, que já dura há alguns bons anos, né, ou seja, acho que quase 10 anos já que esse julgamento cada vez para mais, toda vida que muda de ministro muda, e começou a andar. Ano passado começou a andar, e aí o Senado disse, opa, peraí, vocês estão legislando. Que na verdade não era, né? Era um julgamento motivado por uma prisão específica, um caso específico, mas que na prática levaria à descriminalização do porte de qualquer droga ou de cannabis. E aí a tendência atual das decisões dos ministros seriam para a discriminação do porte de cannabis e para o cultivo, né? Para diferenciação entre usuário e traficante, para diminuir a chance de pessoas que fossem usuários serem presos como traficantes, como acontece hoje, principalmente dependendo da cor da pele, dependendo da renda mensal, dependendo do local onde a pessoa mora, e assim por diante. E aí lançaram a ideia da PEC 45, que criminaliza o porte e posse, e criminaliza o usuário. Que, na verdade, não teve nada de diferente, isso já está descrito na lei de drogas, né? A lei de drogas justamente diz que o usuário também é criminoso, só que ele não coloca uma pena de prisão para o usuário. Tá? Então, ele só está repetindo o que já está dito na lei de drogas, e aí fala em internação compulsória, involuntária, né? E diversos outros problemas, mas tende a marginalizar mais ainda os mesmos povos, as mesmas populações que são atingidas através do preconceito, do racismo com a lei atual. Certo? Então, e surpreendentemente, um Senado que nunca tinha falado, né, nunca tinha avaliado a lei de drogas, nunca tinha, não fazia votações, não fazia discussões nesse sentido, votou em tempo recorde. Se você falar de qualquer outra medida,
qualquer outra PEC, qualquer outra lei. Ele foi extremamente rápido, tem sido extremamente rápido, e foi declarado pelo Senado que era uma resposta a essa, entre aspas, tentativa de legislar do Superior Tribunal Federal. Tá? Do Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente tem, além desse embate político, porque realmente o interesse aqui, infelizmente, do Senado não é em defender a população, interesses religiosos, muitas vezes, pânico moral, moralismo, interesse político. Interesse político coincidentemente ou não, no ano de eleições, tá? No ano de eleições. E aí, além disso, a gente tem essa previsão de revisão da RDC 327, e a gente teve, esse ano, a inclusão das inflorescências de cannabis na farmacopeia brasileira. O que quer dizer que, a partir do momento que eu coloco dentro da farmacopeia essas inflorescências, essas flores, eu começo a ter, isso aqui pode virar medicamento, pode virar fitoterápico, eu tenho padronizações, eu tenho regulamentações, né? Isso abre margem, já pode vir, isso, uma coisa está atrelada à outra, inclusive, as inflorescências com essa revisão da 327, espera-se que tenha esse ano, porque se não houver, simplesmente a venda nas farmácias para de existir, já que a regulamentação é através dela. Então, espera-se que tenha uma nova RDC substituindo a 327. O que eu tinha para falar de exposição era isso, tá? Parte social, parte do panorama atual, legislativo, conceito de alguns canabinoides. E aí eu acho que a gente vai conversar, responder as dúvidas e seguimos à disposição aqui no Instagram, no e-mail e assim por diante. Eugênio, sensacional a apresentação. Eu tenho alguns pontos para trazer, principalmente porque nessas últimas semanas eu tenho lido alguns documentos, principalmente em referência a esses aspectos regulatórios, referentes à cannabis medicinal no mundo. Um dos documentos que eu estava lendo é referente ao Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, e no ano passado eles lançaram um report bem legal falando sobre os aspectos regulatórios da cannabis herbal no mundo. Eles trazem aspectos, inclusive citando o Brasil, sobre a experiência da RDC 327 e da 660. E a questão da farmacopeia é um ponto muito interessante, porque a partir do momento que algo entra na farmacopeia, a gente pode definir a questão sobre grau farmacêutico. Então a gente começa a entrar em uma discussão que a gente pode seguir, inclusive, até para os pontos de Israel sobre a cannabis com grau medicinal. A gente consegue falar sobre todo o processo de rastreabilidade de um produto à base de cannabis, porque a partir daí a gente sabe desde a semente daquela genética, o quimiotipo, como você bem citou brilhantemente durante toda a apresentação, até o momento que chega para a administração no paciente. Então, essa revisão da 327, essa possível inclusão das inflorescências, abre um mundo gigantesco para os profissionais de saúde poderem trazer a medicação com muito mais segurança para o paciente. Afinal de contas, a maioria dos casos hoje que a gente fala sobre o uso de cannabis, a gente fala de um óleo importado que a gente mal conhece a empresa, dependendo do local onde você está comprando. A gente fala sobre as associações que ainda funcionam, mas a gente ainda tem algumas questões que a gente não consegue entender direito sobre a análise daqueles óleos. A gente fala dos óleos da RDC 327, que, ok, eles têm um processo de inspeção da Anvisa, mas é um IFA que vem de um outro país que a gente também ainda não tem tanto controle sobre aquela produção. Exatamente. E aí, Guilherme, pode ser que eu esteja me antecipando demais, ou sendo esperançoso demais, pode ser até que em algum momento haja a mudança de categoria, né? Porque hoje os produtos derivados de cannabis são uma categoria à parte. Não é medicamento, não é fitoterápico, usa para doença, vende planta, mas não é nenhum, não é outro. É produto derivado de cannabis. Por quê? Porque se eu coloco como medicamento, eu vou dizer, opa, é medicamento? Vale tudo de medicamento. Se eu coloco como fitoterápico, opa, vale a regulamentação do fitoterápico. Mas não tem como, mesmo que você queira forçar, não tem o mesmo nível de evidência de um medicamento que é usado há 45 anos.
óbvio, né? Até porque esse medicamento não passou por 100 anos de proibição de cultivo, de estudo, de mentira e assim por diante. Exato. Eu não tenho como querer exigir, porque são coisas diferentes, tem funcionamentos diferentes, tem efeito comitiva, é completamente diferente. Que a gente sabe que, às vezes, pessoas do mesmo peso, da mesma idade, com a mesma patologia, um usa uma dose e o outro usa uma dose 3 vezes maior. Né? Porque é extremamente individualizado o tratamento e a gente tem respostas absurdas, mesmo de pessoas que não sabem nem o que aquela pessoa está usando, ou que às vezes a própria pessoa não sabe que está usando, como crianças que têm um autismo, né, um transtorno do espectro autista, com um nível de suporte muito alto, e as mães começam a dar ali as gotinhas para a criança e não avisam para ninguém, e a gente tem a percepção na terapia, na psicoterapia, na fono, que aquela criança está diferente, que está respondendo melhor aos estímulos, que está tendo uma mudança realmente importante, porque a gente nem consegue falar em efeito placebo, porque é quase um triplo cego, né? Nem a criança sabe que está tomando, nem quem está vendo as mudanças não sabe que ele está tomando também, mas percebe que é uma coisa diferente. Né? Não é que a mãe chega assim, e aí, notou alguma diferença? Notou? Não é isso. Né? A gente percebe, assim, tem relatos extremos, não é uma coisa assim, eu já ouvi falar, não, é extremamente comum. É extremamente comum. Sim, é a questão dos quimiotipos, né? A gente conseguindo fazer uma classificação melhor, a gente vai facilitar muito mais todo esse processo de estudo. A gente precisa disso urgentemente. E aí a gente fala não só dos canabinoides, vai falar de terpeno, falar de coisas que na prática, se você pegar, eu tenho uma índica, eu tenho uma sativa, eu tenho uma híbrida, aí você vai olhar a análise genética, é tudo igual. O que vai mudar realmente não é se é CBD, se é THC. Na verdade, a gente sabe hoje que o efeito final está muito relacionado, por exemplo, a que tipo de terpeno está envolvido naquela planta. Né? Então, você tem, às vezes, a mesma planta, só que um acorda e o outro faz dormir. Opa, peraí. E é o mesmo THC. Né? Então, tem uma coisa diferente. Tem muita coisa para ser estudada ainda. Né? Sim, tem mesmo. Com certeza. Na última semana eu estava lendo algumas matérias do High Times, não sei se você acompanha, e eles falam bastante sobre essas questões legislativas em questão dos canabinoides sintéticos e do impacto que esse processo de legalização dos Estados Unidos traz. E talvez a gente seguir por esse caminho de descriminalização para a gente poder aumentar uma quantidade de estudos e até seguir para uma identificação melhor de todos esses padrões que a gente pode encontrar. Querendo ou não, padrões, né, pais? Vai ser meio difícil encontrar algum padrão por enquanto, mas é o caminho que a gente pode encontrar dentro da ciência. Sim, até mesmo, eu falei aqui dos riscos, né, dos sintéticos, de mexer com isso, mas a gente tem que levar em consideração que a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Pode ser coisa ruim, mas pode ser coisa boa. Esse aqui tem um efeito bacana do Delta 8, tem um efeito bacana do Delta 9, com menos risco de efeito colateral, de paranoia, de ansiedade, parará, né? Então, e se demonstrou uma substância segura. Posso utilizar numa boa, posso utilizar tranquilo, digamos. Massa é uma opção a mais de tratamento. Né? Não necessariamente é um problema, mas a partir do momento que você usa uma coisa que você não sabe o que é, ou você não tem certeza de como ele vai utilizar, você está aberto a todas as possibilidades. Sejam boas ou sejam ruins. Uma pergunta do Felipe Marques. Né? Boa noite. Qual a diferença da cannabis sativa da índica em relação aos canabinoides e efeitos psicoativos? Eu respondo, vocês respondem? Por favor. Pronto, então vamos lá. Felipe, como eu até comentei brevemente, se você faz apesar de ter uma diferença no fenótipo das plantas, ou seja, classicamente a cannabis índica é aquela planta mais arbusto, menor, mais gordinha, folhas escuras, folhas maiores, né? E a cannabis sativa ser uma planta mais alta, de folhas mais finas, que teoricamente trazem efeitos mais high, mais up,
de mais estimulantes, de mais riso, de mais criatividade. A índica seria aquele efeito mais corporal, efeito de mais sonolência, efeito de dormir realmente. A gente sabe que a análise química dessas diferentes, não dá quimiotipos, né, variantes, não dá para dizer espécies diferentes, porque é a mesma espécie, não se encontra diferença do perfil de canabinoides dessas plantas necessariamente. Hoje em dia, inclusive, isso é muito conceitual, na verdade, porque dificilmente a gente vai ter efeito. Desculpa, me bananei aqui a história. Dificilmente a gente vai ter quimiotipos que sejam 100% índica, 100% sativa, porque como não houve regulamentação, houve proibição e tudo, dificilmente alguns quimiotipos vão permanecer isolados, originais, digamos assim. Hoje em dia, praticamente tudo é híbrido. E aí, quando se fala de um efeito mais sativa, é nessa ideia de que vai ser mais para cima, mais estimulante, mais criatividade, mais falante, mais risonho, e efeito mais índico, efeito de derrubar mais, de stoned, né? De couch lock, como eles chamam, que é aquela pessoa que fica derretida, que fica largada no sofá, aquela característica anedótica do maconheiro, aquele que não quer se levantar, que está derretido ali no sofá. Tá? Mas na química, realmente, é o mesmo perfil de canabinoide. Tá? O que muda é resistência à temperatura, o que muda a característica física da planta e a presença de alguns tipos de terpenos. Né? Aí a gente tem limoneno, pineno, como algumas substâncias, algumas quimiovariantes mais praçativa, digamos assim, que vão ter esse efeito, mas na prática, no laboratório, elas são muito parecidas. Tá? Chegou mais uma pergunta aqui, falando do Rafael Reis. No meio dessa sinuca de bico, então, afinal, qual extrato ainda é mais confiável? O de farmácia, o de associação ou o importado? Difícil decidir. O que é confiável? Confiável vai funcionar. Confiável realmente é o que tem escrito no certificado de análise. O que é confiável? Vai ter menos efeito colateral? Complicado, né? Porque eu costumo, toda vida que eu atendo um paciente, eu exponho para eles, hoje a gente tem para aquisição de produtos derivados de cannabis 3 opções: farmácia, associação e importação. Né? Aí a gente entra como autocultivo também, mas aí não é aquisição, né? Mas como aquisição a gente tem essas 3 opções. Aí, doutor, qual é o melhor? Aí eu vareia, né? Vareia. Eu digo assim, se você plantar em casa e fizer o seu óleo, ele vai funcionar. Ele vai ter o efeito terapêutico. Contanto que você escolha um quimiotipo adequado, que você faça um cultivo adequado, que não tenha contaminação, que tome todos os cuidados, ele vai funcionar. O que é que vai mudar? Vai ser mais difícil de você precisar dose. Se você tiver de um cultivo para o outro, vai ser mais difícil de você reajustar para ficar mais ou menos do mesmo jeito. Não necessariamente 5 gotas de um vai ser 5 gotas do outro, e assim por diante. Todos funcionam. Contanto que, se é um produto que tem certificado de análise, e aí sempre dê preferência a produtos que têm certificado de análise, porque senão pode simplesmente nem ser o que tem ali, não tem nada que garanta que é aquilo ali, né? Sempre dê preferência a esses produtos, e é o que a gente tem como confiar. Né? Infelizmente, o que a gente tem hoje para dizer assim, é bom, é o certificado de análise. Então, se não tem, é mais difícil. Né? E aí, produtos mais artesanais, como os feitos em casa ou feitos nas associações, tendem a não ter análise. Mas não quer dizer que eles não funcionam. Mas aí, assim, aumenta a interrogação. Tem risco de decontaminação no solo ou no lençol freático que está passando perto daquele cultivo e tem contaminação na planta? Tem. Né? Você tem um estudo do solo todo naquela região, dos lençóis freáticos? Provavelmente não, já que é um cultivo mais artesanal realmente. Né? Então, o certificado de análise é a forma mais segura de dizer é confiável ou não é confiável. E até vale ressaltar um ponto de que, embora nos nacionais, né, não seja simples da gente encontrar os certificados de análise,
pelo órgão regulador ser a Anvisa, né, existem várias etapas, né, vários processos de qualidade. Então, embora a gente não tenha acesso a esse documento, a gente sabe que o produto obrigatoriamente passou por esse processo antes de estar liberado, né, para comercialização. Que já é a resposta da pergunta do Rafael. Tem certificado? Tem. Só não sei cadê, mas tem. Com certeza, com certeza. É sempre importante a gente relembrar de que quanto mais certificados de toda essa cadeia de produção, quanto mais rastreabilidade a gente tem de todo o processo, teoricamente mais seguro vai ser aquele produto. A Anvisa como um órgão regulador, e também quando a gente vai falar de um produto importado, a grande maioria hoje das empresas, elas precisam apresentar, seja por meio do FDA, seja por meio de um produto que esteja sendo disponibilizado pela EMA, né, que é a Associação Europeia de Medicamentos, a gente tem que garantir essa segurança do uso do produto, até porque quando a gente fala de, por exemplo, um produto que vem da Europa, a grande maioria deles, por cannabis ser um produto que é classificado como medicamento lá, ele vai ter um GMP, que vai seguir um padrão de qualidade europeu, que a Anvisa hoje utiliza para poder fazer todas as checagens dele. Então, é sempre importante a gente garantir toda essa rastreabilidade, né? E assim, o próprio certificado de análise vai servir para poder você entender o que é que tem ali, porque a gente sabe que, por exemplo, o FDA tem um padrão de segurança, a Anvisa tem outro padrão de segurança, os órgãos regulatórios europeus têm outro padrão de segurança. Então, o que, por exemplo, de pirona nos Estados Unidos e Canadá, de jeito nenhum. Aqui, acho é uma das medicações mais consumidas do país, né? Então, o certificado de análise, ele não diz só se é seguro ou se não é seguro, ele diz o que é que tem ali, quanto tem de cada coisa, né? Ele vai ser seguro no sentido de dizer não tem metal pesado, não tem agrotóxico, não tem outras coisas, mas ele vai determinar, tem tantos por cento de CBD, tem tantos por cento de THC, tem tantos por cento de THCA e assim por diante. Exatamente. Pessoal, não tem mais nenhuma pergunta aqui no nosso chat. Eu agradeço bastante pela nossa conversa de hoje. Sempre bom contar com a sua presença, Eugênio. Sempre bom estar com você, Rafa. Vocês têm algum... na realidade, chegou mais uma pergunta. Alguns profissionais começam prescrevendo de farmácia pelo acesso imediato e depois passam para o importado. O que o doutor acha dessa conduta? Número 1, não acho errado, tá? Apesar de alguns anos atrás a gente saber que os produtos importados eram muito mais caros, se bem que os de farmácia também eram muito mais caros, só que os importados você demorava 2, 3, 6 meses para receber, você não sabia quando ia receber. Muitas vezes os importados são mais baratos que os da farmácia, tá? E, além disso, muito mais vezes ainda, a gente tem componentizações, né, formulações que você não vai encontrar na farmácia. Seja uma dose mais alta de delta-9-THC, seja uma proporção entre CBD e THC mais alta, seja um óleo, um extrato rico em canabigerol, em canabinol e assim por diante, né? Outras formas de apresentação, gummies, adesivo, creme, pasta dental e assim por diante, que você não tem na farmácia ainda. Muito provavelmente, quer dizer, só uma opinião, né? A nova 327 ou a substituta da 327 deve aí abranger pelo menos gummies, que é uma forma mais socialmente aceita, e eu já conheci alguns fabricantes que deram a entender que a previsão é que os gummies entrem para as farmácias aí com essa nova RDC. Só sei quando sair. A gente só acredita vendo, né? Só acredito. Assim, ó, acabei de ir lá comprar, tá aqui, ó. Aí eu vou, beleza. Agora eu acredito. Comprei na farmácia, hein? Não tô enganando o que eu recebi no correio. Bonitinho. STF vai legalizar. Aí chega o Senado, vai nada, tá aqui. Então, assim, só acredito depois que tá feito. E olha lá. Justíssimo. Então, assim, Rafael, só terminando de responder a tua pergunta, eu acho que não é um problema. Eu vejo algumas vantagens nos produtos importados em relação a essas coisas que eu falei, e isso é uma coisa que sempre, isso em qualquer tipo de
de terapia, seja com cannabis ou não, é uma decisão que deve ser compartilhada com o paciente. Isso faz parte de uma boa prática médica, compartilhar a decisão terapêutica junto com o paciente. Não adianta de nada você chegar e dizer, vai usar isso aqui e acabou-se. O paciente diz assim, vou não. Ou seja, não adianta de nada. Muitas vezes chegam pacientes para mim, é muito comum isso. Eu queria começar cannabis para meu filho ou para mim, e o médico que me acompanha disse que não prescreve. Aí o que foi que eu fiz? Vim para outro médico. Né? Ou seja, o livre-arbítrio determina que quem vai decidir na prática é o paciente. Então, você vai trazer respaldo para ele, trazer informação com o seu conhecimento, para dizer, olha, vantagem é essa desse, desvantagem é... Todas as opções têm vantagens e desvantagens. Todas. E aí, cabe ao médico, cabe ao profissional, orientar o paciente para que, junto do paciente, seja feita a decisão. Perfeito. E eu acho que até os pacientes se sentem mais à vontade, né, de participar um pouco do processo de escolha. Eu acho que é uma coisa que a maioria deles gosta. Se sente mais confiante. Porque quando você só diz, é isso aqui, você pode simplesmente estar só olhando aqui o aplicativo, ó, tá aqui, tome. Mas quando você diz, ó, vantagem é essa, desvantagem é essa, o preço é esse, você mostra que você conhece realmente do que você está falando, o paciente se sente mais seguro, se sente mais acolhido. Então faz diferença na adesão terapêutica. Sem dúvida. E a adesão terapêutica inicial dita todo o curso do tratamento. Verdade. Essa autonomia é muito importante durante todo o tratamento, né? Afinal de contas, a gente está falando de melhorar na qualidade de vida. O paciente tem o poder de escolha, facilita todo o andamento. E de respostas extremamente individualizadas. Né? Como tem paciente que vai dizer assim, foi maravilhoso. E aí o outro paciente toma a mesma coisa e diz, meu Deus do céu, que coisa horrível, nunca mais quero isso na minha vida. Pode acontecer, né? Paciente que diz assim, meu intestino tá maravilhoso. Tem outros que dizem assim, não posso nem encostar que já me deu diarreia. Acontece, as pessoas reagem de maneiras diferentes. Então, a participação do paciente e ele estar à vontade para compartilhar essas dúvidas faz toda a diferença. Sim. Com certeza. Eu acho que agora não temos mais nenhuma dúvida no nosso chat. Temos um comentário da doutora Sandra Mota. Infelizmente, pelo SUS, o paciente não tem como escolher o médico. É refém do CISREG. Assim, não vou entrar nessa seara, não, porque eu vou ser muito polêmico e eu quero manter os meus advogados descansando. Sensacional. Uma terça-feira à noite é melhor a gente permanecer. Mas me compadeço do seu comentário, doutora Sandra. Me compareço do seu comentário. Prudente da sua parte. Prudente. Gente, muito obrigado pelo encontro de hoje. Rafa, um prazer sempre estar com você. Eugênio, muito obrigado pela discussão, pela aula maravilhosa. É sempre bom também poder contar contigo. Vocês têm alguma mensagem final? Sem nenhuma. Me sigam no Instagram. Doses de emergência. Podem ficar à vontade para mandar dúvidas, comentários, falar mal, falar bem. Seguindo, tá bom demais. Tá? Estou à disposição. Colegas, pacientes, podem falar, tô aqui para isso mesmo, estou aqui para ajudar. E muito obrigado a Connect, Dr. Cannabis, Canalize, todo mundo, pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Gente, muito obrigado. A nossa gravação vai ficar disponível na quinta-feira. E qualquer dúvida, podem acionar a gente, tá bom? Uma ótima noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.